Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi e mais um Comentando RPG, que é um quadro aqui no canal em que faço comentários, faço algumas exemplificações de livros de RPG que eu ando lendo. E quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu praticamente só leio os livros de Mundo das Trevas e especialmente nesse momento agora aqueles em torno do Vampiro à Máscara, quinta edição. E quem já está me acompanhando também, estou numa série de vídeos curtos sobre as mecânicas do jogo Vampiro à Máscara, quinta edição, o famoso V5, onde pretendo ao longo dessa série explicar como funcionam várias mecânicas do livro através de exemplos que ajudem a compreender os efeitos desejados pelas mecânicas presentes no V5. Já fiz um vídeo falando sobre a mecânica do tempo e outros 5 sobre os testes simples, todos partes integrantes das regras básicas do jogo. Hoje vou comentar sobre as disputas. Eu já comentei anteriormente, mais precisamente no vídeo de dificuldades para testes simples, sobre a eventual disputa como base de definição da dificuldade para ações diretamente conflitantes. Para situações de oposição, o narrador pode escolher definir as ações como disputadas, onde a dificuldade é superar a quantidade de sucessos obtidas pelo adversário da disputa. Portanto, os narradores podem usar as disputas para modelar a oposição direta. Exemplos dessa oposição direta: hackear um sistema de monitoramento. Outro, passar escondido por um guarda que está procurando pelo personagem. Outra, seduzir um policial da narcóticos disfarçado. Esse aí são exemplos para vocês utilizarem. Em uma disputa, tanto o personagem atuante quanto seu oponente constroem uma parada de dados. Para este processo, não é preciso usar a mesma parada para as partes que estão se opondo. Por exemplo, o jogador quer dar um soco, aí ele vai usar força mais briga. E aí o outro personagem, ele só quer simplesmente se esquivar, então ele não vai usar força mais briga. Ele vai usar uma destreza mais briga ou algum outro teste que se fizer compatível com a ação que o personagem de defesa pretende realizar. Um outro exemplo: o narrador pode dizer ao personagem furtivo para usar a destreza mais furtividade, mas depois testar raciocínio mais percepção para o guarda à procura. As disputas básicas entre os personagens que estão se opondo seguem da seguinte forma. Primeiro, o jogador deve descrever o que seu personagem quer fazer e como. Segundo, o narrador escolhe alguém para se opor ao esforço, no caso do personagem que está realizando a ação, e diz ao jogador quais características do seu personagem usar para montar uma parada de dados. Terceiro, o narrador escolhe quais características do oponente usar para montar uma parada de dados. Ou seja, cada um vai ter sua parada de dados para rolar de forma em oposição. Quarta, cada concorrente rola sua parada de dados e conta os seus sucessos. E por fim, quinto, se o personagem da ação obtiver igual ou maior do que a quantidade de sucessos obtidos pelo personagem oponente, o teste é uma vitória. Tô aí dando destaque, viu, galera? Obtiver igual ou maior. É importante isso estar registrado na mente. As partes em que destaquei de vermelho são os pontos em que vocês deverão se focar durante esse processo de disputa. Tomar metade, ou, como expresso no livro, taking half. Para reduzir a quantidade de dados a se rolar em uma sessão, o narrador deve se sentir livre para tomar metade das rolagens do personagem do narrador durante as disputas básicas. Tal como também foi explicado no vídeo de dificuldades para testes simples,
Para acelerar o jogo, o narrador pode também preferir representar a oposição como uma quantidade de dificuldade estática. Para tomar metade, conte a quantidade de dados na parada de oposição, divida pela metade, arredondando para baixo. E essa é a quantidade de sucessos que se obtém. Se o personagem ativo da ação obtiver igual ou mais sucessos que a quantidade de sucessos estáticos que a oposição tiver, ele obtém uma vitória sobre o seu opositor. Temos como exemplo um personagem correndo para fugir de um perseguidor. O narrador contabiliza a quantidade de dados de destreza mais esportes do perseguidor, reduz pela metade e assim define a quantidade de sucessos obtidas por ele sem precisar rolar dados. Se o personagem igualar ou superar essa quantidade em relação ao perseguidor, fugir e se livra do perigo. Para finalizar, cabe ressaltar que os personagens dos jogadores podem se envolver em disputas uns contra os outros, o famoso PVP. Tal como explanado anteriormente, o narrador determina qual personagem monta qual parada de dados. Os jogadores poderão opinar, mas a decisão final é do narrador. Beleza? Ficou registrado? Não é, a disputa não rola só com os NPCs, também rola entre os personagens dos jogadores. Galera, é isso. Cobrimos as disputas, parte integrante das regras básicas. No próximo vídeo, irei abordar os conflitos. Por hoje é só, galera. E até a próxima. Falou!